de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Então, de manhã nós fizemos este entrelaçamento de duas epístolas, a carta que Paulo escreveu à igreja de Efésios, quando ele diz: desperta do que dormes, que é o tema da festa, e Paulo, ou Pedro, dizendo, chama a igreja debaixo de perseguição, debaixo de sentença de morte. Ambas estão num contexto de Nero, estão muito próximas, mas quem vai sofrer muito dessa perseguição é a igreja que Pedro escreve. Ali não era só uma perseguição, mas cristãos seriam martirizados, seriam mortos, seriam assassinados por causa do nome do Senhor. A igreja de Éfeso estava numa condição melhor. Por quê? Porque não havia uma perseguição de morte sobre a igreja de Éfeso. Havia uma perseguição das tentações do mundo, da idolatria, da orgia, da prostituição, da perda de identidade, que é uma coisa que é parecida com os nossos dias aqui no Brasil. Se fosse aplicar a epístola de Pedro, não se aplicaria para nós hoje. Se aplicaria para a igreja da África, os povos muçulmanos, né? E também outras regiões em que o cristianismo entra e há perseguições, e uma perseguição que leva até a morte. No caso da África, além disso, há uma briga de etnias, de raça. Desce da África e algumas regiões de cima a baixo, guerrilhas, facções, que elas vão exterminar outras etnias, não é só a religião. Então, por consequência, a religião, principalmente o cristianismo, é perseguido. Ele é perseguido. E aí sim poderíamos aplicar o que Pedro falou na primeira epístola dele às igrejas perseguidas. No teu site, por aí que você pode botar na internet, a igreja perseguida. Nossa reflexão dessa noite vai se basear agora numa relação que eu faço do capítulo de número 60 de Isaías, que o povo de Israel está numa condição não muito boa, mas tal situação de cativeiro, templo destruído, cidade, não tinha cidade, e aí a glória deles estava apagada. Então volta ao tempo que lá dos reis, de Samuel, né, as histórias, os livros históricos, nós vemos que a glória do Senhor foi-se embora de uma determinada situação. E aí como é que está o nome quando a glória de Deus foi embora? Quando ela está presente é Shekinah. Quando ela foi embora, o quê? Icabote. Foi-se a glória. A glória foi-se embora. Não temos mais a glória. Para nós, o que é glória? Nós não precisaríamos dizer que nós não temos a necessidade de visualizar a glória. Porque a Bíblia Sagrada diz no Novo Testamento que hoje, com o rosto descoberto, sem nenhum lenço, sem nenhum pano, como Moisés disse encontrar com o Senhor no Monte Sinai, o rosto dele ficava como muito mais iluminado do que esta luz, E ele descia e causava espanto para as pessoas. Eu tive estudando um certo comentário acerca disso, nem ia falar sobre isso, mas fiz aqui a correlação, me lembrei. Um comentarista, ele disse o seguinte: Moisés assustava o povo, porque o povo deveria não ter se assustado. O povo deveria ter compartilhado dessa glória, porque ele via com a glória que daqui a pouco ela subia, estava estampada no seu rosto. Era a glória de estar na presença de Deus, e ainda vinha com uma marca da presença de Deus. Essa glória que Moisés tinha do encontro com o Senhor era para ele, mas daqui a pouco ela se desvanecia. Hoje nós não precisamos ir a Monte Sinai, e descer de lá e colocar um véu. Paulo disse que hoje
nós refletimos a glória de Deus como um espelho. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem habita dentro de nós. Aleluia. Apesar de sermos pentecostais, uma coisa que me chama a atenção, senhor Alan, é que a maioria de nós não tem, por certo, a presença do Espírito de Deus dentro de nós. Como assim, pastor? Até aqui e agora. Somos quem somos, temos as nossas limitações. Boa parte de nós não pode cansar um pouquinho, né? Que já está igual o caldo de peteca, fraquinho, que nem foquinho de lanterna, aquela bem fraquinho. Bem fraquinho, estamos assim. Mas o que é que Deus olhou para nós? Ele viu corrupção em nós em todos os aspectos. Em primeiro lugar, a corrupção do pecado, o primeiro elemento. Segundo lugar, a corrupção do corpo. Vendo aquele manjerito, não sei se ela pinta o cabelo, se ela pintar a cor dela, mas ela tem. Mas o cabelo é preto, parece cabelo de índio. Né? E aí, a bichinha se arrependeu os cabelos, quando tirou, botou para ela, não sei. Mas esse aqui já está com os cabelos brancos. Não tinha. Aí chegou esse aqui do mesmo jeito. Já não tem não. Não vai mais ver. Daqui a pouco a gente tem uns pezinhos de galinha aqui. A gente tem o definhamento. Quando vai ficando mais velho, a pele vai ficando mais fina. Isso chama-se corrupção do corpo. Se o espírito estava corrompido, o corpo também vai se corromper. E o pior elemento hoje, que se agregou em pleno século XXI, é a ansiedade e a depressão. Corrupção psicológica. Deus sabe que nós precisaríamos estar muito saudáveis em todas estas áreas. Claro está que ao longo da história, nem todos os homens de Deus e mulheres de Deus viveram uma vida saudável até o final dos seus dias. Alguns tiveram mortes trágicas, como a gente vê lá na galeria dos heróis dos hebreus, mas preservaram a fé em Cristo Jesus. Hoje nós estamos no mundo em que a vaidade opera. A vaidade não é simplesmente o vestir, mas é tentar manter esta lata que a gente tem da melhor forma possível. É um botox, é um coisox, é uma maquiagem, uma coisa, e até os homens entraram nessa arrumação. Certo? Não estou reclamando. De vez em quando eu faço uma limpeza aqui no rosto, mas não sou aquele homem de manicure, pedicure. Não vou. Eu tenho unhex. Você é miserável, pastor? Não. Tomo banho, às vezes é tempo. É unhex. É aquele cortadorzinho de unha. A marca. Né? E aí eu utilizo aquele limãozinho. Lavo meu cabelo, me cuido, tomo as vitaminas, tomo as coisas. É vaidade isso? Não, cuidado. O ser humano por si só, ele é vaidoso. Mas vaidade demais é pecado. Você deve se cuidar de tudo, do seu corpinho, tome banho, se asseie, bote um perfume, use o creme, use o que eu faço. Só contra isso não. Eu acho bonito, eu acho legal. Do que a pessoa ficar bunda, está nem aí com o seu corpo, está nem se veste de qualquer jeito. Se olha no espelho, bota a roupa ela de suja, de não sei quanto dia, vai de novo. Não é assim. Deus quer que a gente viva bem em todas as coisas. Mas voltando aqui à questão, essa parte da corrupção, Deus observou desde o pecado, e a gente se corrompe na nossa carne todos os dias. De vez em quando, a gente precisa fazer alguns exames para saber se está bem. Né, meu irmão? A senhora escapou fedendo. E acompanhei o momento de vocês aí, de se escapar fedendo. E eu orei, pedi a Deus também nesse campo e na sede, e fizemos uma campanha de oração e acreditei que Deus curaria a senhora. Glória a Deus, aleluia. De Louvado seja Deus. Eu Deus. também sou um milagre de Deus. Poderia já estar morto, mas estou vivo, contando aqui a bondade e a misericórdia do nosso Senhor. Isaías vai dizer: levanta-te e resplandece. Capítulo 60, versículo 1. Porque já veio a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre você, guarde isso, em especial, ó Israel, ó Judá, ó Jerusalém, ó meu povo
que eram judeus, vem, o que diz aí? Virá surgindo sobre ti, sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. A glória, na verdade, era a manifestação de Deus sobre aquele povo, tornando aquele povo próspero como nação. No tempo que Jesus veio, Jesus não agradou para o povo de Israel, porque a promessa também dizia profeticamente que viria um rei, sentaria no trono de Davi, restauraria a sorte de Sião e Jerusalém voltaria a brilhar entre os povos. Só que isso é para muito mais na frente, esta glória é para muito mais na frente. O que é para nós a glória? Que está colocado em Efésios, que Paulo coloca: desperta tu que dormes. E eu digo: desperta tu que dormes. Deus ainda procura homens e mulheres que mantenham o fogo aceso. De manhã falamos de Levítico capítulo 6, versículo 13, versículo 12 e 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Nesta mesma carta, se você observar, de Efésios, Paulo, acompanhe comigo, versículo 1 do capítulo 5, como eu disse, é uma carta doutrinária. É uma carta que para eu pregar como pastor, é fácil. Um membro como pregar, auxiliar pregar, não é fácil. Porque aqui a gente sabe a lida da igreja, sabe a natureza da igreja, tem autoridade para falar sobre o governo que Deus nos deu. Aí Paulo diz: sejam, pois, meus imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém os santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nem o fornicador impuro avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais como seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. E aí ele diz: não comuniqueis. Ele volta a falar: e não comuniqueis com as obras infrutíferas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, ele está falando do povo do mundo, ele está falando da orgia que acontecia dos cultos a Deus adiante, ele está falando do modo de vida que esses crentes de Éfeso tinham quando não eram crentes, e ainda hoje as pessoas, hoje não, naquele tempo, Paulo escreveu, eles faziam algumas coisas. Porque os que andam, que eles fazem oculto, até o dizer é torpe, mas em todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aí ele continua: portanto, vede prudentemente como andais, não como honestos, cabeçudo, desobediente, rebelde, que segue o curso desse mundo, certo? Mas ele diz: mas como sábios. E a palavra sábio aqui requer não só conhecimento, mas o uso do conhecimento. É ser prudente, como se comportar, como falar, o que dizer, as companhias que se escolhem. Claro que nós no trabalho não temos muitas escolhas, porque às vezes tem gente de tudo enquanto é tipo, de tudo enquanto é jeito. E se a gente pudesse, não trabalharia com A, com B, com B, com O, com X, com o alfabeto todo, nós não trabalharíamos. Mas lá no ambiente de trabalho é que se faz a diferença entre luz e trevas. Quem é luz fala das coisas de Deus. O povo das trevas comunica as coisas das trevas.
Nós somos crentes, de vez em quando, está lá no trabalho, fazendo alguma coisa, está querendo cantar um hino. É luz. Tem uma situação difícil, a gente entra logo no modo oração. Está aqui espírito de oração. Tá. Vem a agoniação, a gente lembra, não vou, Maria, não vou para as outras, não. Eu sou crente. E crente é prudente. Crente, ele é sábio. Crente espera as coisas. É melhor a gente esperar acontecer e não fazer acontecer, e não provocar para acontecer. É melhor a gente esperar. Enquanto isso, vai orando. No lugar onde você estiver, no trabalho, você é uma força diferente. Você é da luz e não das trevas. E aí continua. Remir do tempo. A palavra remir no grego significa você fazer um cálculo exato do tempo que você está administrando. Olhar o tempo com propriedade. Aproveitar esse tempo. Especular. Dar uma olhada no que está acontecendo ao seu redor. Ver que pouco tempo a gente também tem. Tem muito a ver com isso. Observar o tempo. Aí ele diz: por quantos dias são maus. E não só são maus, tendem a contaminar os bons. Se fosse o contrário, usando a mesma palavra, Roberto, eu diria: não é tão fácil você contaminar uma pessoa lá no mundo do que é bom, mas é mais fácil uma pessoa contaminar o crente que é ruim. Por que isso? Porque boa parte dos crentes, eles não vigiam, não tem discernimento, não tem sabedoria. Quer ver uma coisa? Tudo que a internet hoje está colocando, boa parte dos crentes estão fazendo do mesmo jeito. Estão reproduzindo do mesmo jeito. Veja a selfie de crente. Crente que vai para a praia. Crente que vai para outro determinado lugar. Crente que de repente tem, às vezes eu falo com os meus irmãos, são pastores, vai comprar uma caminhonete. Mas o pastor pode, a igreja abençoa o pastor sim. Mas será que o mundo lá fora vai entender eu postando uma caminhonete? Eu não ando fazendo essas coisas porque eu sei a reação que isso tem lá fora.